O arrebatamento, a hora chegou. Capítulo 1. O dia que parecia comum. Em um dia comum, como qualquer outro, a terra girava em sua rotina frenética. Pessoas acordavam, crianças iam para a escola, trabalhadores corriam para seus compromissos. O céu estava claro, mas algo invisível aos olhos humanos estava prestes a acontecer. De repente, em um instante que ninguém poderia prever, milhões desapareceram. Carros colidiram, aviões caíram, hospitais ficaram vazios, escolas em choque, pais procuravam filhos, esposas gritavam por seus maridos, igrejas completamente vazias. Um silêncio estranho tomava conta do planeta, seguido por gritos de desespero. O arrebatamento havia acontecido. Capítulo 2. A promessa cumprida. Mas o que é o arrebatamento? A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, já havia alertado há milhares de anos. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Um evento celestial, profetizado para acontecer num piscar de olhos. Não é ficção. Não é teoria da conspiração, é uma promessa. Capítulo 3. Quem foram levados? Pessoas comuns, homens e mulheres que buscavam a Deus em secreto, que jejuavam, oravam, perdoavam, amavam. Não eram perfeitos, mas eram fiéis. Eles andavam com Deus quando ninguém via. Esperaram pelo Senhor com fé, mesmo em meio a um mundo que zombava deles. Eles desapareceram, foram arrebatados, encontraram o Senhor nos céus. Capítulo 4. Quem ficou? A terra havia mudado, para sempre. As ruas antes barulhentas agora estavam tomadas por um silêncio assustador, cortado apenas pelos gritos desesperados de quem ficou. Mães corriam pelas ruas, chamando pelos filhos desaparecidos. Homens ajoelhavam-se em desespero, olhando para o céu em pranto, sem compreender o que havia acontecido. As igrejas estavam vazias. Seus bancos antes ocupados por fiéis em oração, agora estavam frios e abandonados. Alguns entravam correndo nesses templos, ofegantes, esperando encontrar alguém, mas só encontravam o eco de sua própria respiração. O arrebatamento havia acontecido. E eles haviam sido deixados para trás. Capítulo 5. O mundo em colapso. O planeta mergulhou no caos. Governos desorientados. Bancos faliram. Desespero, guerras, caos e desolação se multiplicaram. Todos buscavam respostas. Surgia então uma figura, o Anticristo. Carismático, influente, persuasivo. Ele prometia paz, mas depois traria perseguição, morte e destruição. E fez que a todos fosse dado um sinal. Apocalipse 13, 16. O tempo da grande tribulação havia começado. Capítulo 6. A ira de Deus. Selos são abertos, trombetas soam, taças da ira são derramadas, águas se tornam sangue, demônios invadem a terra. A morte cavalga solta, a dor atinge bilhões. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Apocalipse 9, 6. Deus agora julga um mundo que rejeitou sua graça. Capítulo 7. Mártires da tribulação. Mesmo em meio à escuridão total, mesmo em meio ao caos, ao medo e ao domínio brutal do anticristo, um remanescente se levanta. Homens e mulheres que conheceram a verdade tarde demais. Pessoas que zombaram, adiaram ou ignoraram o chamado de Deus enquanto havia tempo. Mas agora, com o arrebatamento já consumado, seus olhos finalmente se abriram. Sem o Espírito Santo para guiá-los como antes, eles enfrentavam o mundo sozinho, mas com o coração queimando de arrependimento e fé. Caçados, torturados, assassinados, mas nem a morte os calava. Suas últimas palavras em muitos casos eram: Jesus é o Senhor. Em lugares escondidos, cavernas, florestas, porões abandonados, eles adoravam em silêncio. Sabiam que cada encontro podia ser o último, mas também sabiam que aquele que perdesse a vida por amor a Cristo a salvaria para a eternidade. Apocalipse 24 já havia profetizado.
Vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a marca em suas testas ou mãos. Esses mártires se tornaram heróis invisíveis da fé, derramando seu sangue como sinal de amor eterno por um Deus que já havia dado sua vida por eles. Eles sabiam, a morte não era o fim, era apenas a porta para o começo glorioso com Cristo. Capítulo 8. A volta gloriosa. O mundo estava mergulhado no caos. As nações haviam sido seduzidas pelo anticristo, milhões perseguidos, o sangue dos mártires clamando por justiça. O céu, em silêncio. Mas de repente o céu se rasga. E desta vez, não é para um bebê na manjedoura, nem para um cordeiro rumo ao Calvário. É o retorno do leão da tribo de Judá. Jesus Cristo surge montado em um cavalo branco, vestes tingidas de sangue, olhos como chamas de fogo, e na coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vem mais para ser julgado. Ele vem para julgar com poder, com glória. Vem para reivindicar a terra que é sua. O mundo, então governado pelo anticristo e seus aliados, se prepara para a guerra final, o Armagedon. As nações unem seus exércitos contra o próprio Criador. Mas não há batalha. Basta uma palavra de sua boca, e os exércitos das trevas são esmagados. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Apocalipse 19:15. O anticristo e o falso profeta são capturados vivos, lançados no lago de fogo, onde sofrerão por toda a eternidade. Satanás, acorrentado por 1000 anos, lançado no abismo, selado para não mais enganar as nações por enquanto. O Messias coloca os pés em Jerusalém, não como um visitante, mas como o verdadeiro rei da humanidade. As trombetas do céu soam. Este é o retorno triunfal de Jesus Cristo, não como Salvador, mas como juiz e governante de toda a terra. Aquele que foi rejeitado, zombado e crucificado, agora é exaltado diante de todo o olho. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Apocalipse 1:7. Chegou a hora da justiça eterna. Capítulo 9. O reino milenar. Depois de tanto sofrimento, depois do caos, da dor, da grande tribulação e da queda do anticristo, o céu se abre novamente. Cristo, o Rei dos Reis, retorna em glória, não mais como o servo sofredor, mas como o Senhor soberano. Ele pisa as nações com justiça, derrota o exército do maligno e prende Satanás no abismo por 1000 anos. Agora, finalmente, a terra conhece a paz verdadeira. É o início do reino milenar. 1000 anos em que Jesus reina fisicamente sobre a terra, com vara de ferro e coração de justiça. Os sobreviventes da tribulação são restaurados. A criação, antes gemendo de dor, começa a florescer novamente sob a presença do Criador. O mundo, antes dominado por ódio, corrupção e trevas, agora é governado pela verdade. A profecia de Isaías se cumpre diante dos olhos de todos, e julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Isaías 2:4. Os santos, aqueles que foram arrebatados, e os mártires da tribulação reinam com Cristo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20:6. Durante esse tempo não há Satanás. Ele está preso, acorrentado em um abismo escuro, silenciado por milênios. Mas mesmo neste cenário glorioso, o coração humano ainda guarda sementes de escolha. E ao final desses 1000 anos, algo ainda está por acontecer. Capítulo 10. A eternidade começa. Após o juízo final, a Nova Jerusalém desce dos céus. Não há mais morte, nem dor, nem pranto. O próprio Deus habita com os homens.
E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. E a pergunta ecoa, mais viva do que nunca. Você está preparado? E se ele voltasse hoje, você subiria ou ficaria? Chegamos ao fim desta incrível história bíblica sobre o arrebatamento. Por favor, escreva nos comentários. Eu quero estar pronto. Compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas possível. Pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, não haverá mais volta.